O Internacional avança na preparação para enfrentar o Coritiba neste domingo. E o técnico Mano Menezes embaralha um pouco os times na atividade, deixando um pouco confusa também a observação em cima de qual vai ser o time titular. Mas a escalação ela já está encaminhada e previamente definida, com alguns indicativos de que Pedro Henrique deverá ser titular na vaga de Wanderson. O Inter também prepara o seu departamento médico. Maurício e Mercado devem retornar ao longo dos próximos dias e já possuem uma data de previsão de retorno. Enquanto isso, um novo dispositivo digital para aproximar clube e torcida é lançado pelo clube. E também um jogador do futebol europeu que despertou o interesse do Internacional volta a ser especulado em Porto Alegre. Esse é o Diário do Inter KTO de quinta-feira, 20 de outubro de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui numa dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional ao longo dessa quinta-feira. Eu começo pelo treinamento que aconteceu na manhã do CT Parque Gigante. Eu estive presente por lá e pude ver, mais uma vez, o time se desenhando para enfrentar a equipe do Coritiba. O primeiro destaque que eu quero fazer para vocês é em relação à intensidade dos treinamentos. Eu já falei um pouco sobre isso aqui no canal, mas nessa semana a gente vê treinos muito intensos, comandados pelo Mano Menezes e comandados também pelo Sidney Lobo, que assumiu até uma espécie de protagonismo nas atividades ao longo dessa semana. Lembrando que o Sidney Lobo vai ser o técnico à beira do gramado na partida de domingo contra a equipe do Coritiba. Além dessa intensidade, que inclusive teve muitos jogadores sendo atendidos pelo departamento médico no treinamento, muitos choques, muitas pancadas, porque era um treino bem intenso mesmo, o Mano, ele misturou bem as equipes. Eram 3 times, tá, que foram separados pela comissão técnica. Um time realizava um trabalho de finalização com o Cauã de Almeida e com o Julinho Camargo, e os outros 2 realizavam um treinamento coletivo. Treinamento coletivo bem complexo, bem intenso, até bastante exigido por parte da comissão técnica. O Mano mais observando, o Sidney Lobo mais orientando. E aí, nesse processo de organização das equipes, o Mano confundiu um pouco a cabeça de todo mundo. Ele conseguiu confundir, tá? Ele separou esses 3 times e eu vi que muitos colegas noticiaram que o Mano deu indicativos pelos corredores de qual é o time titular. Porque ele colocou em uma equipe o lado direito de Bustos, Moledo, Edenilson, Bustos, Moledo, Johnny e Edenilson. Em outro time, ele colocou o lado esquerdo de Vitão, René, Pedro Henrique, e aí indicaria que joga Pedro Henrique e Depena. Em outro time, ele colocou os jogadores de meio, o Alan Patrick e o Alemão. Eu acompanhei esse treinamento, tá? Eu vi a separação dos times e eu não acho que foi exatamente por aí. Vou dar um exemplo, tá? Nesse time do lado direito, do Bustos, do Edenilson, do próprio Moledo, tinha um ponta direita, que era o Estevão. E o Estevão não vai ser titular na partida desse domingo. Então eu não fui por aí, tá? Mas, de qualquer maneira, eu também estou projetando a entrada do Pedro Henrique, tá, no time titular. E aí eu já projeto aqui um time do Internacional para enfrentar o Coritiba. Tikeiler, Bustos, Vitão, Moledo e René. Johnny, Depena, Edenilson, Alan Patrick e Pedro Henrique na frente, o Alemão. Eu acho que esse o time, não vai fugir muito desse time. A dúvida era ali Pedro Henrique ou Wanderson. Mas eu não enxerguei essa distinção do Mano pelos corredores que outros colegas enxergaram. O Mano mistura bastante as equipes nas atividades. O Sidney Lobo, que fez esse processo também. E então o Sidney Lobo eu acho que está conseguindo confundir um pouco a gente nos treinamentos, mas não tem muitas dúvidas em relação a qual é o time titular, tá? Inclusive na tarde dessa quinta-feira, eu gravei um vídeo aqui falando sobre uma novidade que o Mano propôs na atividade da quarta-feira, tá? E uma novidade tática, porque ele colocou Alemão e Luca jogando no mesmo time. 2 centroavantes. O Luca vindo do time sub-20 do Internacional, tendo uma boa participação ao lado do Alemão. Não é uma formação que o Inter costuma usar. Por isso me chamou a atenção, só clicar aqui que eu dou mais detalhes sobre esse treinamento que aconteceu no CT Parque Gigante.
Nessa quinta-feira, o Inter lançou o Mundo Colorado, que é uma aba no site oficial do Internacional que, acessando com a sua matrícula de sócio e senha de sócio, você tem acesso a conteúdos exclusivos do Internacional. Vídeos, matérias exclusivas. Por exemplo, tem lá um bastidor, um vídeo de um desafio do Alemão e do Pedro Henrique. É uma ideia do Internacional, que era uma plataforma de campanha também do presidente Alessandro Barcelos, de deixar mais próxima a relação entre clube e torcida. E foi lançado hoje com muita circunstância, com muita pompa e circunstância por parte da direção do Internacional. Eles estão apostando bastante nesse projeto. Eu fecho com uma informação do Lucas Colar, tá? Do canal Vozes do Gigante, sobre um novo interesse, ou o Inter voltando a monitorar a situação do Jean Lucas. O Jean Lucas é um meio-campista que foi formado na base do Santos. Ele tem 24 anos de idade e atualmente ele joga pelo Mônaco, tá? Ele já despertou o interesse do Internacional no início dessa temporada. O Inter sondou, buscou informações sobre esse jogador. E é um jogador que está no radar do Internacional, tá? Já há bastante tempo. Só que ele tem contrato longo com o Mônaco. Ele renovou o contrato com o Mônaco já por bastante tempo. Então a expectativa está muito mais no interesse do jogador vir para Porto Alegre, o interesse do Mônaco em negociar. Se considera uma negociação muito difícil, mas é um jogador que está no raio de informações do Internacional, no radar do Internacional, de acordo com o que apurou o Lucas Colar. Para fechar, gente, vamos falar de KTO. A gente já vai entrar nas apostas também desse fim de semana, tá? Tem jogos no sábado, mas eu já vou adiantar também os jogos de domingo, porque o Internacional enfrenta o Coritiba no domingo, no Couto Pereira, pelo Campeonato Brasileiro. A odd do Coritiba é de 3,25, a odd do empate de 3,2 e a odd do Inter de 2,22. O Inter é bem favorito para esse jogo fora de casa. Joga lá, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!